Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória ao Senhor, ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. Graças te damos, Senhor, pois tu és um Deus misericordioso e a tua graça e a tua misericórdia, elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Eu peço ao meu Senhor Espírito Santo que mais uma vez conduza, Senhor, essa palavra para produzir salvação, Pai. Toca, Senhor, em vidas, em corações. Traz, Senhor, mudança. Que o teu nome seja louvado, glorificado em cada vida que recebe esta mensagem. Amém. Olá, meus amados, bom dia para todos, que Jesus Cristo te cubra com a sua proteção e que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família. Eu desejo que desde já o teu dia seja um dia de vitórias. Claro que toda vitória por trás tem uma luta, mas o sabor da vitória é tão bom que vale a pena lutar. Eu sou o pastor Marcos Antônio e este é o canal Orações e Conselhos, cumprindo a missão, encurtar a distância entre você e Deus, todos os dias uma mensagem. Hoje eu quero falar contigo a respeito da confissão dos pecados. O que você entende sobre confessar os pecados? É o assunto que a gente vai falar e eu quero pedir a você que está precisando de uma oração, está precisando de um milagre, expressa a tua fé. Coloca um copo d'água, a gente vai abençoar para a tua saúde, para a tua cura. Se tem problemas familiares, apresente a foto da sua família que a gente vai orar apresentando a Deus. Se você não dorme, põe o teu travesseiro. Se você tem tomado remédios para alguma doença crônica, apresente esse remédio para a gente estar consagrando ele. Você pode colocar todas as chaves que representam um bem que você tem, por exemplo, da sua casa, ou do seu comércio, ou do carro, ou da moto. E a gente não esquece das causas na justiça, currículo, carteira de trabalho. De acordo com a tua necessidade, você vai apresentar. Tem pessoas que não precisam apresentar nem o currículo, nem a carteira de trabalho, porque estão bem trabalhando. Mas talvez já precise apresentar a foto da família. Então, cada um, de acordo com a sua necessidade, expresse a sua fé. Então, meus amados, você sabia que a confissão dos pecados é uma das formas mais fortes de se libertar das prisões espirituais ou das maldições? É uma atitude simples, porém muito poderosa. Porque o pecado, meus amados, o pecado é um grande problema na vida do cristão. E o pecado encoberto, ele se torna 1000 vezes pior, porque o pecado encoberto é como se fosse um pacto com o próprio Satanás. Quem fica feliz com o pecado encoberto? Deus ou o diabo? O mal foi praticado e escondido, digamos assim, a sujeira jogada debaixo do tapete. O único que está feliz com isso é Satanás. Há pecados que nós precisamos confessar somente para Deus. Pecados que às vezes cometemos, mas que não ofendeu ninguém, não prejudicou ninguém. Há pecados que às vezes afetam a nossa vida espiritual e às vezes pode afetar o ambiente onde a gente está.
tem pecados que é necessário também confessar ao pastor, por exemplo. Você tem um líder espiritual a quem você pode confiar. Então é necessário às vezes confessar para que ele possa orar por você. E há pecados que você deve confessar diretamente contra quem você pecou. Por exemplo, se você magoou alguém, se você cometeu um ato de mentira e prejudicou alguém, aí você deve ir até essa pessoa para confessar. Se você pecar contra o seu marido, contra a sua esposa, você deve ir até ele ou ela para confessar para ele. Então, de acordo com o pecado que a pessoa comete, ela vai confessar ou para Deus, ou para o seu pastor, seu líder espiritual, ou para a pessoa contra quem você pecou. O próprio salmista Davi, ele fala aqui neste salmo que eu acabei de ler para você, que é o Salmo 32. O que ele fala aqui é como ele se sentia, como ele estava se sentindo enquanto ele se calou. Quer dizer, enquanto ele não confessou o seu pecado, o que é que Davi sentia? Ele diz assim, ele sentiu os seus ossos envelhecerem e o seu bramido todo dia. O que é isso? Esses ossos envelhecidos, quer dizer, ele se sentia como um velho, cansado, doente, e a alma dele gemia. Era a mesma sensação. O salmista, ele diz assim, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por que ele sentia a mão de Deus pesar sobre ele? Isso quer dizer que ele sentia um horrível sentimento de culpa, uma culpa muito grande, uma acusação. Sempre tinha algo que lhe condenava, sempre tinha um peso na alma dele de acusação constantemente. Para quem tem compromisso com Deus e peca e encobre o seu pecado, nunca mais vai ter paz. Porque como uma pessoa, um cristão, vai participar de uma santa ceia? Como ele vai fazer a obra de Deus? Como ele vai pregar o evangelho da verdade se ele está vivendo uma mentira? Por isso o salmista Davi, ele perdeu a sua paz totalmente. Por isso ele está dizendo que ele sentia a mão de Deus pesar sobre ele, quer dizer, era acusação, era a culpa na mente o tempo todo. Então, ele sentia mais assim, porque o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que é que quer dizer isso? Ele sentia como se estivesse sendo desprezado por Deus. E nós sabemos que o desprezo é um dos piores castigos. O que é isso? Esse sentimento de sequidão, de estio, era o humor dele, era o estado de espírito dele. Era assim que ele estava por dentro, sentindo um desprezo. Ele sentia a falta de Deus. A oração dele já não tinha mais efeito. A oração dele já não trazia mais paz. Ele não sentia mais a presença de Deus na vida dele. Mas tudo isso por quê? Porque havia pecado encoberto no seu coração. Eu quero te mostrar pelo menos duas coisas boas que acontecem quando uma pessoa ela confessa o seu pecado. Essa prisão espiritual, essa maldição, ela tem que ser quebrada. Confessar o pecado é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão difícil para nós. Porque o orgulho impede a pessoa fazer isso. O orgulho pesa muito, a arrogância, a vaidade. Nós não queremos nos rebaixar, nós não queremos nos humilhar. E tudo isso impede da pessoa se libertar de maldições espirituais que estão na sua vida. Então, na palavra de Deus, eu quero te mostrar o que acontece quando há confissão do pecado. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, lá no versículo 16, está escrito assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus amados,
a própria palavra de Deus, ela nos ensina que há momentos em que nós devemos procurar alguém para confessar, para podermos sarar. Sarar tanto fisicamente, porque o pecado, a acusação, a culpa, a angústia, em algum momento começa a se transformar em enfermidades no corpo. Tem muitas pessoas que estão enfermas espiritualmente. São doenças no corpo, mas que são doenças espirituais. São lixo espiritual que está guardado no corpo da pessoa e que precisa ser tirado através da confissão do seu pecado. Então, meus amados, somos sarados, somos curados espiritualmente. É quebrada a força da acusação, é quebrada a força do peso. Aquela angústia que ficava na mente, no coração, ela vai se dissipar. O seu estado de espírito vai melhorar 100% quando você não tem mais nada que te acuse. Então isso é um dos benefícios. Tem pessoas que ficaram depressivas. Tem pessoas que não têm mais paz na sua vida. Tem pessoas que perderam a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Tudo isso por causa do pecado encoberto. A vergonha foi mais forte do que o seu apego com Deus. O medo das consequências é mais forte do que o seu apego com Deus. Só que a palavra de Deus diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento e com toda a nossa alma. Nada pode ficar entre nós e a nossa comunhão com Deus. Então essa culpa, essa acusação, essa angústia só pode sair através da tua própria atitude. Se não há confissão, não há quebra de maldição. A palavra de Deus, ela também nos ensina no livro de Provérbios. Provérbio capítulo 28, no versículo 13, meus amados. A palavra de Deus, ela fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem encobre, quer dizer, quem esconde o seu pecado, nunca prosperará. O que é prosperidade, meus amados? Prosperidade é bem-estar. Prosperidade é uma vida satisfeita. Então, quando a pessoa confessa o seu pecado, ela se torna livre para prosperar. Porque quando o pecado ele está na vida da pessoa encoberto, ele não deixa que a pessoa consiga crescer. Os seus planos acabam dando todos errados. Os seus projetos começam, mas não terminam. Porque o pecado encoberto, ele dá acesso a Satanás para tocar na vida da pessoa. O pecado encoberto, ele dá acesso para o diabo ter domínio sobre a vida da pessoa. Então, é algo que só a própria pessoa pode se libertar através da sua renúncia. Quando você renuncia a si mesmo, muitas vezes a confissão do seu pecado pode te trazer um grande prejuízo, mas na vida espiritual vai te enriquecer e vai trazer Deus para a tua vida. Porém, eu deixo bem claro, o pecado que você deve confessar não são os pecados antes da tua vida cristã. Antes de entregar a vida para Cristo, a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Creia no perdão de Deus sobre a tua vida. Os pecados que um cristão deve confessar são os pecados que ele comete depois que ele aceitou a Cristo. Se ele aceitou a Cristo e depois de aceitar a Cristo, ele voltou a cometer erros, pecados graves que podem cortar sua ligação com Deus, é necessário confessar. Os únicos pecados da tua vida antes de aceitar Cristo que tu deve confessar são aqueles que ainda estão rendendo algum mal hoje. Se você comprou e não pagou, se
Se você contou uma mentira que está ofendendo a vida de alguém até hoje, afetando a vida de alguém até hoje. Se você prejudicou alguém, tomou um empréstimo e não pagou. Se você fez algo, tem coisas que não é nem confessar, é ir lá e resolver. Você tem um filho que você não confessou, que você não assumiu que é seu filho. Coisas que você deixou pendente, que estão pendentes até hoje. Esse é o tipo de pecado que, se você cometeu antes de aceitar Cristo, você deve confessá-los agora. Mas depois de aceitar Jesus, todos os pecados que nós praticamos, desde que não ficou nenhuma pendência, eu te digo em nome de Jesus, estão perdoados. Assume o teu lugar no reino de Deus agora. Começa a quebrar toda maldição sobre a tua vida a partir de hoje. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus e Pai, eu entrego essa mensagem, eu entrego essa palavra, e que a graça do Senhor alcance a todos, Pai, de acordo com a atitude que essa pessoa vai tomar a partir de agora. E em nome de Jesus, eu abençoo essas fotografias. Eu peço ao Senhor, abençoe, meu Deus, cada membro dessa família. Alcança os que estão internados. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos em favor daqueles que estão hospitalizados. Que o Senhor abençoe essa peça de roupa. Abençoe esses remédios. Abençoe esses travesseiros. Ó Deus, que o Senhor vai tomando parte, meu Deus. Cada chave dessa representando uma casa, um comércio, um carro, uma moto. Cada causa na justiça, cada documento apresentado, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e abençoe esse copo d'água, Jesus. Que essa pessoa, ao tomar esse copo d'água, receba a tua cura, receba a tua saúde. Eu repreendo todo espírito de acusação, eu repreendo o espírito da culpa que está deixando essa pessoa doente. Eu determino em nome de Jesus, na vida de todo aquele que vai confessar, que vai renunciar, que vai deixar o seu pecado, espírito da acusação, espírito da enfermidade, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Eu te abençoo em nome de Jesus, e a todo aquele que nos deseja o mal, nós mais uma vez entregamos nas mãos de Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos que têm inveja de nós. Nós pedimos ao Senhor, liberte eles, Pai. Abençoa as grávidas, todas as gestantes, entrega em tuas mãos, todos os motoristas, viajantes, e que o Senhor Deus ilumina a nossa vida, Pai. A nossa casa e a nossa família entregamos nas tuas mãos. Diga assim seja, e graças a Deus. Meus amados, que Deus continue te guardando, te protegendo. Eu peço a você uma única coisa agora. Compartilhe a mensagem, que essa palavra possa chegar a outras pessoas e que Jesus Cristo possa abençoar cada dia mais a todos nós. Amanhã, se Ele permitir, estaremos de volta. Tchau.